Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. E hoje vamos falar sobre os elementos da comunicação. Então, para isso, assistam a videoaula que segue e em seguida, lá no final, eu mostro para vocês qual atividade vocês devem selecionar para realizar esse exercício. Salve galerinha do Explica Mais, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa e hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante que são justamente os elementos da comunicação. Para começar, o que seriam esses elementos da comunicação? Bom, lembra o seguinte, que para a gente estabelecer uma conversa, um diálogo nesse momento, e você, claro, para estabelecer uma conversa no seu cotidiano e ler um texto, enfim, das mais diversas situações de comunicação que você pode, inclusive, descrever. Até mesmo se tratando do seu celularzinho, do fato de você utilizar o WhatsApp para qualquer coisa hoje em dia, tá? Nós sempre estabelecemos a comunicação, visto que nós precisamos desses chamados elementos da comunicação. Quais são esses elementos responsáveis pela comunicação realmente acontecer, ela ser efetivada, concretizada? Olha, toda vez que a gente vai conversar com alguém, a gente precisa sim de um emissor e basicamente de um receptor. Quem é o emissor? Aquele que fala, aquele que produz a mensagem. Quem é o receptor? Aquele que ouve a mensagem. Nesse caso, se a gente fosse exemplificar, eu neste momento sou o emissor e você que está ouvindo desse outro lado aí da telinha do seu celular, do seu computador, é justamente o nosso receptor. Tudo bem? Então nós temos esses dois elementos inicialmente. Só que esses dois elementos não fazem nada sozinho. Se eu tiver só um emissor aqui e o receptor, você aí desse outro lado, a gente não faz nada. Não existe um processo de comunicação que se estabelece. Para a comunicação efetivamente se estabelecer, eu preciso de mais coisa, como por exemplo, eu preciso da mensagem. O que é a mensagem, gente? Mensagem nada mais é do que a minha informação. A minha informação está aqui na minha cabeça, ela está aqui na cabeça do emissor e ela deve chegar até você. Então, somente a existência de emissor, de uma mensagem e o de um receptor ainda também não é capaz de estabelecer uma mensagem, uma comunicação, melhor dizendo, tá? Por quê? Eu estou aqui parado, emissor, eu tenho a mensagem aqui na minha cabeça e você está aí do outro lado tentando ouvir alguma coisa, mas eu não estou emitindo nada. E aí? Porque a mensagem está aqui ainda. Para realmente a mensagem ela chegar até você, eu preciso de mais coisas. Por exemplo, eu preciso de um canal de comunicação. O que é um canal? Canal, gente, é um meio pelo qual a mensagem vai chegar até você. Neste caso, se a gente pensar em um meio, você está utilizando um aparelho eletrônico que está conectado à internet via Wi-Fi, não sei, alguma coisa nesse sentido. E esse canal de comunicação é que está estabelecendo a nossa relação de comunicação aqui. Então a minha mensagem que está na minha cabeça, ela vai ser transferida por um canal de comunicação até chegar à cabeça de vocês, até chegar a vocês. E esses canais podem ser os mais variados possíveis. A gente citou o meio de comunicação que a gente está utilizando neste momento é a internet, você está utilizando o seu celular, você está utilizando a rede Wi-Fi da sua casa, da sua escola, enfim, você está utilizando algum mecanismo. Só que podem ser os mais diferentes possíveis. Imagine você num processo de comunicação com seus pais, conversando com seus pais. Quando você está conversando lá com seus pais e você está ouvindo e fazendo outra coisa, vamos supor que você esteja escrevendo alguma coisa ou ocupado vendo uma outra coisa, e seu pai vem e quer conversar com você. Você usa um canal de comunicação, que é a sua audição, o seu ouvido tem a capacidade de processar essa informação. Agora, você está lendo um livro no silêncio da sua casa, foi lá se deitar, como de hábito, de costume, você costuma abrir um livro antes de dormir. Começou a folhear um livro, você está olhando as palavras, então o canal de comunicação vai ser a visão. Então perceba que existem diversos canais de comunicação. Imagina uma pessoa que não tem a capacidade visual, ela não enxerga. Então, nesse caso, o canal de comunicação que ela utilizaria é o tato, para ler, por exemplo. Aquela leitura em que eu toco as coisas justamente para processar o quê? A minha leitura. Estou falando do braille, por exemplo. Então existem diversos tipos de canal de comunicação. Até meu olfato é um canal de comunicação. Como assim olfato? Olha, você está com muita fome e de repente você sente um cheiro muito forte e saboroso de uma comida que está sendo preparado pelos seus pais, pela sua mãe, pelo seu pai. Esse tipo de olfato, ele recebe uma informação também. Então esse canal de comunicação também funciona, assim como o paladar. Enfim, nossos 5 sentidos funcionam como captação dos mais diversos canais de comunicação que existem aí, tá bom?
Então, o canal de comunicação é um meio pelo qual a mensagem chega até o receptor. Só que isso também não basta, preciso de mais elementos. Quais mais elementos a gente precisa, professor? Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu preciso de um código também. Então, só ter o emissor, receptor, mensagem, canal, não basta. Eu preciso ter um código de comunicação. Nesse caso, o meu código que está sendo compartilhado aí com você é a língua portuguesa. Então, o código vai ser um código linguístico verbal, portanto, língua portuguesa. Só que nada impede o código de ser um código gestual. Por exemplo, se eu utilizar esse gesto aqui, o meu código é um código gestual. Olha que interessante. A pintura é um código pictórico, imaginético, imagem. Olha que interessante. Então são os vários recursos de códigos que a linguagem pode chegar, pelo qual a linguagem pode chegar a você, a mensagem. Então ela atravessa tudo isso, beleza? E por último, tudo isso também ainda não se concretiza se nós não tivermos o referente. Pô, professor, o que é referente? Referente é um contexto, uma situação. Toda comunicação sempre vai acontecer mediante uma determinada situação. Se você está na sua sala de aula, conversando com seus colegas, com seus professores, o que a gente tem? A gente tem um contexto, um referente, que é a sala de aula. Se você está conversando com seus coleguinhas na casa de alguém, você tem um outro referente. Então, os referentes são as diversas situações possíveis em que o processo de comunicação todo acaba se concretizando. Tudo bem, gente? Então a comunicação se dá pelos 6 elementos da comunicação imprescindíveis e se porventura qualquer um desses elementos sofrer alguma falha, a comunicação ela não se estabelece.